meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui de volta para conversar com vocês mais uma vez sobre as questões da prova da segunda fase da OAB. Essa prova que foi ministrada agora em dezembro e ela, como sempre, trouxe muita questão prática, muitas questões do dia a dia do advogado, seja advogado do reclamante, seja advogado do reclamado. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e acione o sino de notificações para que vocês recebam esses vídeos sobre todos esses assuntos. Pessoal, é o que eu estou falando para vocês há um bom tempo. Há muito tempo a prova da OAB, na banca anterior e também agora nessa banca, na banca FGV, ela tem buscado questões muito práticas, tanto na primeira fase como na segunda fase. Digo até principalmente na segunda fase. Ela busca saber se o candidato ele já está preparado para ele ser um advogado trabalhista. É lógico que a prova, a parte teórica, ela na prática realmente ela nem sempre vai ser igual, mas ela é um norte, ela é um caminho. E se você analisar bem o dia a dia, nós que somos advogados já há algum tempo, seja advogado de reclamante ou advogado de reclamado, advogado de empresa, essas questões são muito importantes e percebemos por que essas questões elas caem, porque no dia a dia o advogado se depara com isso. E essa terceira questão não é diferente disso. É uma questão, na minha opinião, é uma questão muito voltada para aquele advogado que será advogado de empresa, advogado de jurídico de empresa ou advogado da reclamada. Olha só qual foi o enunciado. Determinada funcionária, ela trabalhava há 2 anos numa sociedade empresária. Ela primeiro entregou um atestado, o enunciado já nos diz que esse atestado é falso. Informa ainda no enunciado, pessoal, que logo depois, alguns dias depois, ela fornece um outro atestado para que ela consiga ser abonada 2 dias de suas ausências. Desconfiado dessa conduta dessa funcionária, a empresa encaminhou um ofício a esse órgão público, né? O hospital público, aonde ela, segundo ela, de onde veio esses atestados. E pessoal, o encaminhamento de uma carta ou de um ofício, isso é muito comum no jurídico trabalhista quando você trabalha numa empresa. Seja porque o jurídico tem uma demanda muito grande de atestados falsos, seja porque em algum momento há alguma desconfiança de que aquele atestado especificamente é falso, seja talvez pelo procedimento do jurídico, procedimento da empresa de receber todos os atestados e mesmo recebendo todos esses atestados, essa empresa naturalmente para se proteger, ela já manda um ofício para essa empresa, né? Inclusive isso não é nem algo tão simples assim, até às vezes a resposta do ofício até demora, mas fato é que atestado falso numa empresa, isso é muito comum, isso ocorre a todo momento. Eu já vi vários atestados falsos. Aí o que acontece? A empresa manda atestado, a empresa recebe o atestado e a empresa ela averigua a veracidade desse atestado. Muitas vezes a informação vem dizendo que o atestado é verdadeiro. Em outros momentos, como no caso do exemplo da prova, foi informado pelo hospital que as informações não eram verídicas, as informações não eram verdadeiras.
Aí, a primeira pergunta que o examinador pergunta para você é o seguinte: você, como advogado da empresa, da sociedade empresária, como advogado da reclamada, como você procederia? Pessoal, é muito simples. Se ela entregou para a empresa um atestado falso, como mostra na informação do enunciado de que o hospital informou que as informações ali contidas naquele atestado não eram informações verdadeiras, esse atestado é falso. Se esse atestado ele é falso, essa funcionária está praticando um ato de improbidade. O ato de improbidade, meus amigos, ele se encontra previsto no artigo 482 da CLT, na linha A, ato de improbidade, motivos para a justa causa. Esse caso é um caso clássico de demissão por justa causa, por improbidade administrativa. Era essa a primeira resposta que você, candidato, deveria colocar na sua prova. Na pergunta B, meus amigos, ela informa no enunciado que após ser demitida, essa funcionária, na data do pagamento das verbas rescisórias, ela não apareceu. Isso é muito normal também, meus amigos. Quando o funcionário, às vezes, ele não concorda com alguma coisa, principalmente quando estamos falando de justa causa, e é óbvio que o examinador ele não colocou nem que era justa causa, não colocou nada, ele não colocou a fundamentação para não dar de presente essa resposta para o candidato, mas é muito comum, principalmente nos casos de justa causa, ou que o funcionário ele não assine a justa causa, por isso que tem que ter duas testemunhas, ou que ele não compareça no dia do pagamento das verbas rescisórias, porque ao comparecer e receber as verbas rescisórias, ele entende que estará assumindo aquela justa causa, inclusive aqueles valores referentes a uma demissão por justa causa. Então o que ele faz? Ele provavelmente, ou por conta própria não comparece, depois ele procura um advogado, ou ele já procura um advogado, o advogado fala para ele, não precisa comparecer, depois a gente entra com uma ação pedindo a nulidade da justa causa, a reversão da justa causa. Então ele não aparece. No caso, ela não compareceu. E como é que fica a empresa? A empresa marcou uma data para o pagamento das verbas rescisórias, para assinar o termo rescisório, tudo para finalizar todo o contrato de trabalho, e a funcionária não aparece. O que ele faz? Ele deixa por isso mesmo, coloca o termo de rescisão na gaveta, não faz o depósito, não paga, vamos esquecer, vamos ver o que acontece, depois ela aparece? Claro que não, meus amigos. O direito não socorre a quem dorme. Isso aí é um entendimento clássico do direito. Então, como é que o advogado da reclamada consultado deveria proceder? Nesse momento que ou o autor, no caso o funcionário, não concorda com aquele valor, ou ele não comparece, como era o caso, a medida cabível é uma ação de consignação e pagamento. A empresa vai depositar em juízo o valor que ela entende devido. E com a prova do depósito, vai fazer a petição inicial de ação e consignação e pagamento, conforme previsto no artigo 539, está aqui, ó, pessoal, desculpa, artigo 539 do Código de Processo Civil, ACP, ação de consignação e pagamento. Perceba aqui, meus amigos, Código de Processo Civil, tá? Não é CLT, pois é como eu sempre digo para vocês, vocês não têm que conhecer só a CLT e tampouco a norma trabalhista. Você tem que conhecer as normas gerais. Muitas vezes você vai se valer de conceitos de direito civil e nesse caso aqui você vai se valer de conceitos e da norma do Código de Processo Civil, pois é lá que está prevista a ação de consignação e pagamento. Você botando a fundamentação dos artigos, o nome dos institutos
que você vai se utilizar, provavelmente você vai conseguir ali a sua pontuação. Lógico, você tendo uma boa descrição, uma boa dissertação ali na prova, sabendo escrever bem, usando as palavras corretamente, né? E principalmente fundamentando e colocando o nome dos institutos. Isso aqui é o principal para você gabaritar essa questão. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem com seus amigos. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima!